O céu e o inferno, justiça divina segundo o Espiritismo? Com certeza, não é só o Espiritismo que nos assegura tão auspicioso resultado. Nem ele tem a pretensão de ser o meio exclusivo, a garantia única de salvação para as almas. Kardec, a sua incrível sabedoria, mostrou a beleza da doutrina espírita, a beleza que a doutrina espírita traz para nós, mas agora ele faz a ressalva. Não somos exclusivos, não somos os únicos. E tem pessoas que, sem conhecer a doutrina espírita, ensinam a mesma coisa, da mesma forma, e algumas religiões mostram mais ou menos como que se dá essa passagem. Força é confessar, porém, que pelos conhecimentos que fornece, pelos sentimentos que inspira, como pelas disposições em que coloca o espírito, fazendo-lhe compreender a necessidade de melhorar-se, facilita enormemente a salvação de si mesmo. Então, à medida que a pessoa encarnada adquire conhecimento espírita, ela também vai levando conhecimento espírita para quem? Para suas companhias espirituais. E aí todos começam a desfrutar desse aprimoramento, dessa melhoria, desse aperfeiçoamento. E como todos aperfeiçoando, vai chegando-se a paz, a harmonia e a fraternidade. É necessário, então, entendermos que não é só a doutrina espírita que faz isso, mas ela dá um grande empurrãozinho para nós evoluirmos, para nós nos aperfeiçoarmos, e principalmente porque ela, bem sentida, bem estudada, bem vivenciada, ela ajuda também aos espíritos que nos acompanham a se aperfeiçoar, a se melhorarem. É necessário, pois, esse trabalho de aperfeiçoamento. É necessário, pois, esse trabalho de aprimoramento dos nossos sentimentos. Ele dá a mais e a cada um os meios de auxiliar o desprendimento de outros espíritos ao deixarem o invólucro material, abreviando-lhes a perturbação pela evocação e pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Então, se alguém está morrendo, naquele momento final, em vez de falar, meu Deus, não deixa morrer, segura meu pai e minha mãe aqui, a gente fala assim, ó Deus, faça-se cumprir a sua lei. Se for o momento deles, que eles tenham uma saída tranquila, de paz, e rogamos aos seus protetores, aos seus mentores, aos bons espíritos que nos assistem, que os amparem e os conduzam para um local seguro no mundo espiritual. Ali vai estar criando um magnetismo propício à desintegração das ligações do corpo com o espírito. É o momento? Vai sair. Não é o momento? Vai se refazer as energias e vai viver por mais tempo. É necessário, então, entendermos que a doutrina espírita vai nos ajudar a conduzir os fatos da desencarnação. Não que a gente vai lá e quer que a pessoa morra mais rápido. Não. A oração é pedindo a Deus que se faça cumprir a sua lei e os seus caminhar sempre com segurança, em paz, com um verdadeiro sentimento de fraternidade ao longo de suas vidas. Pela evocação conduzida com sabedoria e prudência, com palavras de benevolência e conforto, combate-se o entorpecimento do espírito, ajudando-o a reconhecer-se mais cedo e, se é sofredor, incute-lhe o arrependimento, único meio de abreviar seus sofrimentos. Aqui é importante nós entendermos, porque muitas das vezes a gente vê pessoas criticando casas espíritas que dão comunicação da pessoa que morreu, do pai, da mãe, do avô, do filho. Ah, mas tem poucos dias, tem uma semana, um mês. Mas olha o que Kardec diz. A evocação bem conduzida, com sabedoria, prudência, com palavras de benevolência e conforto, combate-se o entorpecimento do espírito, ajudando-o a reconhecer-se mais cedo e, se é sofredor, incute-lhe o arrependimento, único meio de abreviar seus sofrimentos. Nós podemos fazer esse trabalho? Podemos, baseado no que está aqui. Aqui está Kardec nos mostrando a importância dessas evocações, a importância da gente começar a mostrar para o espírito que ele já não está mais encarnado. E ele passando a comunicação para os familiares se sentem mais confortados, emitem melhores vibrações para ele e ele cresce mais espiritualmente. Por isso, é de grande importância conhecermos as regras que a doutrina espírita está, até mesmo para emitirmos uma opinião. Os exemplos que vamos transcrever mostram-nos os espíritos nas diferentes fases de felicidade e infelicidade da vida espiritual. Não fomos procurá-los nas personagens mais ou menos ilustres da antiguidade, cuja situação pudera ter
mudado consideravelmente depois da existência que lhes conhecemos, e que, por isto, não oferecem provas suficientes de autenticidade. Ou seja, ele não procurou aquelas pessoas, personagens históricos que já desencarnaram há tanto tempo. Ele queria aqueles que eram próximos dele, que ele conviveu, por exemplo. Ao contrário, tomamos esses exemplos nas circunstâncias mais ordinárias da vida contemporânea, uma vez que assim pode cada qual encontrar mais similitudes e tirar, pela comparação, as mais aproveitáveis instruções. Quanto mais próxima de nós estar a existência terrestre dos espíritos, quer pela posição social, quer pelos laços de parentesco ou de meras relações, tanto mais nos interessamos por eles, tornando-se fácil averiguar-lhes a identidade. Como Kardec tinha esse cuidado para saber, é esse espírito mesmo que está falando, é essa pessoa mesmo que está passando a comunicação, como ele tinha esse cuidado muito grande, aquelas pessoas que já tinham convivido na época dele com alguns dos espíritas que estavam ali com ele, eram aquelas comunicações que eles queriam, porque elas trariam para eles os dados consistentes para provar a autenticidade da mensagem. As posições vulgares são as mais comuns. As de maior número podemos, cada qual, aplicá-las em si, de modo a tornarem-se úteis, ao passo que as posições excepcionais comovem menos, porque saem da esfera dos nossos hábitos. Não foram, pois, as sumidades que procuramos, e se, nesses exemplos, se encontram quaisquer personagens conhecidas de obscuras, se compõem o maior número. Então ele procurava ver as pessoas que tinham convivido ali com eles, passado por aquelas experiências ali com alguns deles, ou pessoas conhecidas daquela época, para que eles pudessem, então, checar a mensagem com a vida real e ver aquilo que nós aprendemos. Porque se eles pegassem lá, Napoleão, vamos evocar Napoleão. E aí, como que seria? Era uma pessoa que estava à parte da grande maioria da sociedade. Então ele queria as pessoas da sociedade, as pessoas do convívio diário. Esses sim trariam as devidas informações, as devidas qualidades das informações para que ele pudesse, então, tirar os ensinamentos e nós pudéssemos ver como que nós estamos comparando com aquelas pessoas que são nossos semelhantes mortais das vidas cotidianas que nós vivemos. Acresce que nomes retumbantes nada adiantariam as instruções que visamos, podendo ainda ferir suscetibilidades. E nós não nos dirigimos nem aos curiosos, nem aos amadores de escândalos, mas tão somente aos que pretendem instruir. A busca por ele era instrução, aperfeiçoamento moral, aperfeiçoamento ético, aprimoramento de nós mesmos para caminharmos na direção do bem, da paz e do amor. Fazermos-nos melhores, fazermos-nos mais justos e mais cônscios das nossas responsabilidades. Esses exemplos poderiam ser multiplicados infinitamente, porém, forçados a limitar-lhes o número, fizemos escolha dos que pudessem melhor esclarecer o mundo espiritual e o seu estado, já pela situação dos espíritos, já pelas explicações que estavam no caso de fornecer. Tudo que ele queria era informação, e aqueles que pudessem passar as melhores informações, aqueles que tivessem os melhores dados da condição de vida que eles estavam no plano espiritual, era esses que ele se interessava, era a esses que ele se dirigia, era a esses que iriam trazer para nós combustível para refletirmos nas nossas atitudes, nas nossas ações. A maior parte desses exemplos está inédita, e apenas poucos foram já publicados na Revista Espírita. Destes suprimimos supérfluas minúcias, conservando apenas o essencial, ao fim que nos propusemos ajustar-lhe as instruções complementares, a que poderão dar lugar ulteriormente. É então, portanto, necessário entender que
Ele pegou aquilo que era essencial, aquilo que era importante para uma instrução complementar, aquilo que era importante para trazer para nós o entendimento da vida. E assim, posteriormente, ser usados para estudo, para aprimoramento espiritual e para a melhoria de cada um. Kardec, sua sabedoria, sua simplicidade também, em muitos casos, para trazer para nós as informações necessárias para que nós estejamos em condições de sair da Terra melhor do que chegamos. E ainda mais, começarmos a trabalhar quanto antes, porque a maior alegria do espírito é trabalhar. E agora nós vamos para o capítulo 2, Espíritos Felizes, quando Kardec traz para nós notícias daqueles que vivenciaram e vivenciam uma vida mais feliz, mais conscientes das nossas responsabilidades, das nossas necessidades, para aprimorarmos-nos e crescermos para Deus frente às adversidades que a vida nos oferece. Visite o site da FEB Editora e lá você vai encontrar tantos livros necessários à sua iluminação espiritual, aqueles que mais te toquem ao coração. Paz e luz, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Deixe o seu like, inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine para os grandes empreendimentos da vida.